Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós iremos ler do verso 7 ao 13. À medida que os irmãos forem encontrando, coloquem-se de pé para que possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 13. Nós iremos ler a carta à igreja em Filadélfia, do verso 7 ao verso 13. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, ou a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Nosso Deus e Pai, aplica o texto da Tua palavra à vida da igreja nessa noite. Cada um que nos ouve, Senhor. Que o Senhor ministre, Espírito Santo, fortalecendo, edificando, corrigindo, restaurando, salvando, Senhor. No nome de Jesus é a nossa petição a Ti nesta noite, certos de que o Senhor nos ouve, ó Pai. Senhor, ministra a vida do Teu povo, porque necessitamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Sê, Senhor, fala, Senhor, a vida da Tua igreja. No nome de Jesus, pedimos, no nome de Jesus, oramos, no nome de Jesus, cultuamos a Ti nessa noite, pois o Senhor está no nosso meio. Amém. Amém, Jesus. Queridos irmãos, nós sabemos que os capítulos 2 e 3 aqui de Apocalipse são 7 cartas que o Senhor Jesus dirige a 7 igrejas que ficavam no que naquela época era chamado de Ásia Menor. E meus amados irmãos, nós temos aqui a igreja de Filadélfia. E nós poderíamos dizer que é uma igreja autêntica e santa. É uma igreja verdadeira e que vive em santidade, que é um modelo para nós. Essa igreja, irmãos,
ficava na cidade de Filadélfia. E a cidade de Filadélfia ficava do lado de uma montanha, cerca de 48 quilômetros da cidade de Sardes, uma outra igreja nesta cidade chamada Sardes, que também o Senhor escreveu a ela. Capítulo 3, do verso 1 ao 6, o texto anterior a esse que nós lemos. E meus irmãos, Filadélfia, ela foi fundada por volta de 190 a.C. E esta cidade, ela foi na verdade uma homenagem a um rei chamado Átralo II, e ele homenageou o seu irmão com a palavra Filadélfios, lá do grego, que é o amor de irmão. E Filadélfia era uma importante cidade, irmãos, porque ela movimentava o comércio, passava por ela uma estrada do Império Romano chamada Estrada Postal Imperial, uma via que era usada já nos Correios no século I. Então, meus amados irmãos, Jesus envia carta a essas cidades da Ásia Menor, mas para duas igrejas Jesus tece elogios: Filadélfia e Esmirna. Para 4 delas Jesus tinha críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E para uma delas Jesus só tinha críticas. Na verdade, um diagnóstico, que era Laodiceia. E nessas cartas, queridos irmãos, o Senhor Jesus revela que Ele não vê a igreja com os critérios que o mundo vê. Jesus revela nessas cartas que a forma como Ele avalia a igreja não é da mesma forma que muitas das vezes até no meio evangélico se avalia uma igreja. Não são os mesmos critérios que vemos hoje. As igrejas, irmãos, nem sempre aparentam o que elas verdadeiramente são. E isso é grave, porque se tem um povo que tem que ser sincero, se tem um povo que tem que ser transparente, se tem um povo que deve ser a expressão exata do que ele realmente é a igreja. Porque a igreja é a noiva daquele que é o autor da verdade, que é o caminho e a vida. Então o Senhor Jesus, Ele tece alguns diagnósticos, ou seja, Ele não está dizendo algo que Ele acha, que Ele tem dúvida. Não, Ele está falando que realmente é a expressão da verdade. Então, vamos lá no verso 7 do capítulo 3, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Verso 7 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos, nós sabemos que o anjo da igreja é uma referência ao presbítero ou ao pastor local da igreja, aquele que representa a igreja diante dos homens. E o que o Senhor diz é: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. A autodescrição de Jesus é uma introdução dessa carta à igreja. Jesus é santo, Jesus é verdadeiro. Então Jesus diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Ou seja, o próprio Jesus estava falando à igreja: eu, dono, o noivo da igreja, que sou santo, que sou verdadeiro. E aí ele prossegue: que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. A Escritura, irmãos, nos ensina, uma vez que Deus é santo, Ele quer que o seu povo seja santo. É um assunto que perpassa toda a palavra de Deus. Santidade é algo que Deus sempre exigiu do seu povo, não é novo, não é de agora. Deus quer
santidade do seu povo. E Ele é santo. Estas coisas diz aquele que é santo e verdadeiro. Deus é santo. Aqui Jesus é chamado santo e verdadeiro. E os discípulos de Jesus, e até mesmo os demônios, reconhecem Jesus como santo de Deus. E nós temos vários textos, principalmente nos evangelhos sinóticos, onde até os demônios reconhecem que Jesus é santo. E Apocalipse, irmãos, é aquele livro que muito frequentemente também chama o povo de Deus de os santos. Então a santidade deve ser uma característica da nossa igreja, como era de Filadélfia. A igreja tem que procurar viver em santidade não para agradar pessoas, mas porque Deus exige isso dela. Nós fomos, amados irmãos, purificados no sangue de Jesus. Temos acesso à santa presença do nosso Deus. Fomos lavados e justificados no sangue de Jesus. Por isso que nós temos acesso à presença. Somos a noiva, de quem toda mancha e toda ruga do pecado foi removida, foi retirada. Então, irmãos, a menção de Jesus aqui, como santo, como verdadeiro, deve ser também uma característica dos discípulos, da igreja. E o verso continua dizendo que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Isso é uma referência direta, irmãos, à linhagem de Jesus, à sua linhagem messiânica. Jesus vem da mesma linhagem do rei Davi, como nós lemos lá no início dos evangelhos, onde tem a árvore genealógica do Senhor, está lá, Davi. E essas palavras também são baseadas lá em Isaías 22, que diz: porei sobre seus ombros as chaves do reino de Davi, e o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Lá em Isaías, isso é dito de Eliaquim, filho de Hilquia, que serviu o rei Ezequias como mordomo fiel. Mas aqui refere-se claramente a Cristo. Cristo segura o cetro do reino de Deus. É filho sobre sua casa e governa sobre todos os povos. Jesus Cristo é soberano, é absoluto, é o rei dos reis. É o rei, inclusive, de Davi. Jesus tem 3 ofícios, irmãos. Ele é rei dos reis, ele é profeta acima de todos e o sumo sacerdote. Jesus Cristo é rei, profeta e sacerdote, soberano, absoluto. Pois somente ele, irmãos, é capaz de abrir e ninguém mais pode fechar. Bem como só ele também é capaz de fechar uma porta e ninguém mais abrir. Esse é o nosso Senhor. Sua palavra e seus atos são finais. O ato de abrir e fechar portas, irmãos, deve ser interpretado aqui no contexto dos judeus em Filadélfia. O que significa isso? Lembrem-se que muitos judeus se opunham à admissão dos gentios na igreja, na congregação. Os gentios a quem Jesus afetuosamente recebia em comunhão, que verdadeiramente haviam nascido de novo. Então, esses próprios judeus que estavam, de certa forma, não aceitando os gentios, na verdade eles é que estavam do lado de fora. Na verdade eles nem judeus eram, porque se fossem, amavam a Jesus. E aí ele continua no verso 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que elogio o Senhor Jesus está revelando a esta igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, o Senhor conhece muito bem as obras dos crentes de Filadélfia. O Senhor conhece muito bem as minhas e as suas obras.
Aquilo que fazemos quando ninguém vê, Deus sabe. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Então Deus conhece as obras daquela igreja. Ele não carecia de que ninguém dissesse a ele. Então nós temos aqui duas sentenças. Primeiro, a porta aberta e a impossibilidade de fechá-la. O que é que Jesus diz? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E a segunda sentença, a qual ninguém poderá fechá-la. O que isso está falando, irmãos? Isso é uma alusão às obras realizadas pela igreja de Filadélfia. Enquanto Sardes, a igreja do texto anterior, era uma igreja ociosa, que não fazia nada, onde não havia um comprometimento com Cristo, e isso é ser uma igreja morna, viu? Enquanto que Sardes era ociosa, morna, Filadélfia vivia ativamente. Como? Pregando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho. Isso é o que caracteriza uma igreja, irmãos. Ela proclama a palavra de Deus. E qual é o significado de uma porta aberta? O que significa essa expressão logo no início aí do verso 8? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Primeiramente, irmãos, o grego indica que essa porta, ela já foi aberta e permanece aberta, ainda que o Senhor possa fechá-la novamente. Em segundo lugar, nada passa por essa porta em direção ao mundo, mas ao contrário, é preciso entrar por ela em direção ao reino de Deus. Em terceiro lugar, o Senhor tem de abrir a porta para tornar acessível e eficiente a obra do evangelismo. Irmãos, nós somos os instrumentos, nós não somos a mensagem. Deus abre a porta que ninguém é capaz de fechar, e do modo que as pessoas têm acesso à sua presença. Se nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós devemos levá-los. Nós devemos levar outras pessoas que ainda não têm. E essa é a missão da igreja. Independente se essas pessoas que não conhecem são pobres ou ricas, são pessoas analfabetas ou doutoras, independente, nós precisamos levar a palavra àqueles que ainda não ouviram ou que ainda não experimentaram. Se Deus nos abre a porta do evangelismo, da missão, nós devemos cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Sempre que Ele abre as portas para os seus obreiros, ali Ele abençoa a obra deles, que consiste em apresentar o Evangelho, diz a primeira carta a Coríntios 16, 9, e a segunda, 2,12, e Colossenses 4, 3. A obra de missões e evangelismo, irmãos, ela floresce quando há conversões, quando pessoas abraçam a fé em Jesus Cristo. E nós somos os instrumentos que Deus vai usar. Nós temos a mensagem, nós sabemos a mensagem. Havia, meus amados irmãos, uma feroz oposição movida pelos judeus, o que é chamado neste século I de uma perseguição interna, porque ela não vinha de Roma, ela vinha de judaizantes, de alguns judeus que perseguiam gentios conversos, novos convertidos. Então, mesmo com essa oposição movida por esses judeus, que no verso 9 são chamados de sinagoga de Satanás, aquele pequeno grupo de irmãos fiéis em Filadélfia recebeu a certeza de uma bênção, porque por haver Jesus aberto a porta aos novos convertidos gentios naquela igreja. Qual é o contexto de Filadélfia, irmãos? Uma pequena igreja, talvez irrelevante no quesito religioso daquela época, todavia permanecia fiel. Todavia os gentios convertidos que entravam ali serviam a Deus, diferente de outras igrejas. Em suma, irmãos,
Deus é soberano na obra da salvação, pois Ele abre ou fecha portas de serviço. E a porta que Deus abre é um estímulo aos cristãos para que ativamente se engajem na obra de Deus. Então, como diz a parte A do verso 8, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E agora o Senhor continua falando dessa igreja, dando características dela. Parte B, do verso 8, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diante das pessoas, Filadélfia parecia ser uma igreja sem força, ou, na melhor das hipóteses, com pouca força. Aos olhos dos judeus locais, esses irmãos da igreja de Filadélfia eram tão insignificantes que nem mesmo precisavam ser considerados uma ameaça para eles. Irmãos, entendam que no século I, os judeus veem os cristãos como uma seita, que vão chamar seita de Nazaré, ou dos nazarenos. Eles vão perseguir o cristianismo logo no seu nascimento, logo nos seus primórdios. Então, essa perseguição interna promovida pelos judeus, pelo Sinédrio, que era a liderança, não via em Filadélfia algo digno de atenção. Ou seja, para eles, aqueles cristãos eram tão insignificantes que nem mesmo precisavam ser considerados uma ameaça. E aí, meus irmãos, no decurso do ministério terreno de Jesus, o Senhor, Ele estimulou os discípulos com as seguintes palavras, lá de Lucas 12:32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai agradou dar-lhes o reino. Irmãos, nós temos aqui dois elogios a essa igreja, na parte B desse verso 8. Primeiro, guardaste a minha palavra. E segundo, não negaste o meu nome. Essa igreja, num contexto de perseguição, ela guardou a palavra de Deus. E guardar aqui não é pegar e colocar na gaveta e trancar. Não. Guardar é no sentido de ser algo tão precioso que você tem todo o cuidado necessário na proclamação e no ensino desta palavra, sem adulterar. Essa igreja, amados irmãos, não negou o nome de Jesus. Esses dois elogios implicam que os santos fiéis de Filadélfia, meus amados irmãos, tinham suportado oposição da parte de judeus e gentios. Seus adversários se opunham ao nome e à mensagem de Jesus e repudiavam seus seguidores por causa do seu estilo de vida. Era uma igreja que as pessoas não davam valor, deixavam de lado, porque o estilo de vida deles era de santidade, era de autenticidade. Aqueles santos, irmãos, permaneceram leais ao Senhor e por isso receberam louvores e bênção, como nós temos aqui nesse verso 8. E no 9 o Senhor vai dizer: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O Senhor estava dizendo para aquela igreja: eu farei com que muitos reconheçam que vocês são um povo a quem eu amo. Vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome. Irmãos, duas congregações, Esmirna e Filadélfia, são as únicas das 7 que fazem referência específica ao povo judeu. É o que nós temos nesse verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, veja que termo forte, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés
e conhecer que eu te amei. O Senhor está dizendo que aquele povo que se denominava judeu, que até dirigia muitas sinagogas, eles reconheceriam que Filadélfia é um povo amado pelo Senhor. Que aqueles líderes, na verdade, não têm a Deus por Senhor, mas a Satanás. O Senhor está dizendo claramente, irmãos, que aquelas pessoas que se denominavam judeus são, na verdade, da sinagoga de Satanás. As pessoas judias que se convertiam ao cristianismo não mais eram toleradas nas sinagogas, depois da destruição do templo e da cidade de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então olha que contexto. Se gentios não eram bem-vindos, e quando serviam a Cristo eram tidos como falsos, até os próprios judeus que criam em Jesus, na sua palavra, não eram mais tolerados no meio da congregação dos judeus. E já em meados do primeiro século, irmãos, os judeus denominavam o cristianismo como a seita de Nazaré, em Atos 24, 5. Os judeus diziam que os crentes não eram salvos porque eram descendentes, porque não eram descendentes de Abraão, assim como eles, e por isso não tinham parte na herança de Deus. Mas Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, não, mas os judeus é que reconhecerão que Jesus é o Messias, e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus, e verão que Jesus ama a sua igreja, ama o seu povo. Jesus, irmãos, denominou a Assembleia Judaica como a sinagoga de Satanás. Ou seja, aquele povo não servia a Deus verdadeiramente. Como os judeus se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus, com quem o Senhor havia feito uma aliança lá no Antigo Testamento, Jesus implicitamente diz que eles tinham perdido o direito de serem chamados seu povo. Por quê? Porque se fossem povo de Deus, amariam a Jesus. Se fossem verdadeiros judeus, amariam e serviriam ao Filho, Jesus Cristo. Aquelas pessoas, na verdade, tornaram-se instrumentos nas mãos de Satanás, que era o Senhor deles, que era o governante deles. Usava-os para solapar e, se possível, até destruir a igreja. Irmãos, os judeus perseguiram a igreja no primeiro século, não foi pouco, foi muito. Já não bastasse Roma. Havia perseguição interna destes judeus e externa por parte de Roma. Este povo rejeitou não só a Jesus, mas também a todos os seus seguidores. E assim, indiretamente reconhece Satanás como Senhor. Portanto, Jesus os caracterizou como mentirosos, porque não mais podiam reivindicar ser o povo de Deus. Eles não cultuavam por amor a Deus. Irmãos, nós devemos estar muito cientes de que quando viemos ao templo é por causa do Senhor. De que o que nos motiva a estar aqui é porque nós amamos a Deus e temos que congregar com o povo dele. O Senhor da igreja é Jesus. O que foi ensinado, o que foi proclamado na igreja, não deve ser nem a mais e nem a menos do que nós já temos, que é a Escritura. Por que aqueles judeus que eram o povo da aliança são chamados de sinagoga de Satanás? Porque eles abandonaram o ensino bíblico, a pregação bíblica. Eles não creram naquele a quem o próprio Pai enviou, aquele que é maior que Abraão, aquele que é maior do que Moisés, aquele que é maior do que Davi, Jesus Cristo, o Filho, o incomparável ou insubstituível, o próprio Deus encarnado.
Em vez de Jesus honrar esses homens, Jesus prediz que honrará os crentes, os cristãos e a igreja que é fiel, que guarda a sua palavra, que não nega o seu nome. E aí chegamos no verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus amados irmãos, a igreja de Filadélfia guardou a palavra. A igreja de Filadélfia não negou o nome do Senhor. A igreja de Filadélfia, irmãos, foi fiel a Cristo. E Cristo aguardará da tribulação que estava para vir. A igreja guardou a palavra. Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transgrediu e nem cedeu às pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel do que ser grandiosa e mundana. E é isso o contexto que nós vemos hoje em muitas igrejas. Igrejas que misturam o Evangelho. Igrejas, meus amados irmãos, que não pregam mais o puro e simples Evangelho, mas que têm procurado adaptá-lo ao nosso tempo, à nossa cultura. Irmãos, isso é muito perigoso, porque você adultera algo que não foi feito para tal. Você altera algo que é simplesmente o suficiente e necessário para nós. Lembrem-se, irmãos, a igreja de Filadélfia não transgrediu e nem cedeu às pressões, independente de onde elas vinham. Aquela igreja preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Essas palavras de Cristo devem referir-se ao tempo da tribulação, o período de 7 anos antes do reino terreno de Cristo se consumar, caracterizando o derramamento da ira divina em castigos que são expressos como selos, trombetas e taças. Ou seja, uma outra forma também de interpretarmos essa provação que Deus guardará a verdadeira igreja, pensando no futuro, é que aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que não negociaram o Evangelho, também serão guardados dessa grande tribulação que há de vir nos últimos dias. Meus amados irmãos, tempos de prova vêm a qualquer igreja. Tempos de dificuldade, de sofrimento vêm a todos os crentes. De todas as épocas. Como a igreja de Esmirna foi lançada em um período de perseguição, assim a igreja de Filadélfia experimentou sua hora de provação. Isso não significa que os cristãos não sofrerão morte física em tais períodos, mas que Deus os protege da pior morte, que é a espiritual. Nós somos vencedores, irmãos, porque o Senhor peregrina conosco, porque o Senhor é quem vai à nossa frente. Então o Senhor diz no verso 10 que esta igreja seria guardada da hora da tribulação que havia de vir, ou que há de vir, sobre o mundo inteiro, sobre toda a terra. E no 11 ele continua: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É o que o Senhor diz à igreja de Filadélfia. É o que o Senhor diz a nós hoje, irmãos. Venho sem demora. O que significa isso no contexto de Filadélfia? Não é a segunda vinda do juízo final, mas Jesus está falando de um acontecimento cheio de esperança, ou seja, Cristo retornará para tirar a sua igreja da hora da tribulação. Jesus instrui a igreja de
Tiatira, meus amados irmãos, a guardar firme o que ela tem, se você voltar em 2:25. Também exorta os cristãos de Filadélfia, como lemos aqui no verso 11, a guardarem suas possessões espirituais. E ele promete à igreja de Esmirna a coroa da vida. Aqui, porém, ele declara que os crentes de Filadélfia já possuem a coroa de um vencedor. Todavia, conservá-la significa continuar sua lealdade até o fim, e assim serão vencedores. É o que Jesus diz: conserva, verbo conservar, o que tens. Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está falando aqui, meus amados irmãos, de mantermos constância na nossa vida cristã. Jesus está falando aqui de conservação, de manter vivo o que necessita permanecer vivo. Jesus está falando aqui, meus amados irmãos, de sermos constantes naquilo que fazemos para Ele. Coroa aqui não é a salvação, mas o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus para proclamarmos o Evangelho. Jesus disse para a igreja de Éfeso que, se ela não se arrependesse, Ele removeria o seu candeeiro. E removeu. Aquela igreja não existe mais, nem a cidade. Verso 12 diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, Jesus promete fazer do crente uma coluna no templo de Deus. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus. O que significa isso, meus irmãos? Em Filadélfia haviam terremotos. Era uma cidade que sofria com terremotos, o que tornava a promessa de segurança e estabilidade particularmente relevante para aquela cidade. O que é uma coluna? Ora, o nosso templo aqui tem várias colunas. É o que mantém ele de pé. Quando vem o inverno, chuvas, as águas ficam ao redor do templo. Mas por que ele não cai? Porque ele tem colunas. Por que ele está de pé? Mesmo circulado por água? Porque ele tem colunas. Colunas bem feitas. Colunas que dão trabalho. Queridos, então isso no contexto aqui de uma cidade que sofria com bastante terremoto, no caso de Filadélfia, Jesus fazia a promessa de que faria daqueles que fossem fiéis colunas no santuário de Deus. Era uma promessa grandiosa, e o é para nós hoje também. Temos uma vida, irmãos, espiritual estabilizada em Cristo, relevante na obra de Deus. Jesus promete que porá o nome de Deus no cristão, não é isso que ele está dizendo? O vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Jesus promete que porá o nome de Deus no verdadeiro crente. Em outras duas passagens, João elabora este pensamento dizendo que os nomes do Cordeiro e do Pai são escritos nas frontes dos santos. E perceba o oposto, aqui também no Apocalipse. Se os santos recebem os nomes de Deus e do Cordeiro, os incrédulos portam o nome e o número da besta. Veja só que extremo. Os santos portarão o nome do Cordeiro e do Pai na fronte, enquanto que os ímpios e os incrédulos portarão o nome e o número da besta. Irmãos, é interessante porque os crentes de Antioquia, uma outra cidade, foram os primeiros a receberem o título de cristão. É em Antioquia da Pisídia, se não me falha a memória, naquelas missões de Paulo, Barnabé, é lá onde os cristãos são chamados pela primeira vez
onde os crentes são chamados pela primeira vez de cristãos, está lá em Atos 11, 26. Para o mundo, irmãos, este era um nome de escárnio. No contexto do primeiro século, ser chamado de cristão era símbolo de um nome ruim, era símbolo de um escárnio. Mas, ao entrarmos na Nova Jerusalém, o cristão recebe um novo nome de Cristo. Não somos informados que nome é esse, mas somos capazes de dizer que ele pertence à consumação da obra redentora de Cristo. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Este novo nome não mais será ridicularizado, mas será honrado e reverenciado. E por fim, no verso 13, é a forma como é encerrado também as demais cartas, diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas palavras, irmãos, elas são as mesmas em todas as 7 cartas na província da Ásia Menor. E elas, uma vez mais, enfatizam o fato de que a mensagem dessas cartas se destina a todas as igrejas, em todo o tempo e em todo lugar. Então a mensagem de Filadélfia é para nós também. Conservemos o que já temos. Guardemos a palavra de Deus. Não neguemos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E concluindo, meus amados irmãos, embora a Escritura não mencione essa igreja em outro lugar, ela provavelmente foi fruto do ministério prolongado do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Éfeso teve pelo menos 3 pastores, que são citados nas Escrituras: Paulo, Timóteo e João. Então, meus amados, Paulo gastou muito do seu tempo naquela cidade. Então, certamente, Filadélfia foi fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo naquela cidade. Irmãos, santidade e verdades são compartilhados da natureza santa e sem pecado do Pai com o Filho. E estas mesmas virtudes, estas mesmas características, santidade, verdade ou autenticidade, devem estar na vida dos eleitos, das eleitas de Deus. Nós devemos ser cristãos que buscam santidade, que são verdadeiros. A mentira não deve ser encontrada na nossa vida, mas a verdade de Deus. A igreja de Filadélfia, irmãos, tinha pouca força. Talvez por ser pequena. Talvez por ser formada por crentes pobres, escravos. Talvez por não ter influência política. Talvez por não ter influência na sociedade local. Mas ela tinha o que caracteriza uma igreja verdadeira, irmãos. Ela guardou a palavra de Cristo e ela não negou o nome de Jesus. Nós não precisamos ser uma igreja rica. Nós queremos ser uma igreja grande, mas se não formos uma igreja grande, ok, não tem problema. Mas, irmãos, nós não podemos ser uma igreja se não guardarmos a palavra de Deus. Nós não podemos ser uma igreja se negarmos o nome de Cristo. É imprescindível que, como igreja, guardemos a palavra e não neguemos o nome do Senhor. E Jesus demonstra o seu amor para com esses crentes de Filadélfia, dizendo que, mesmo os judeus opositores, eles confessarão que aquela igreja é alvo, é fruto do amor de Deus. E aquelas pessoas são amadas por Jesus. Como a menina de seus olhos, são recipientes do seu cuidadoso amor. E por fim, queridos, Cristo virá. Cristo voltará. Essa mensagem já temos nas Escrituras. Nós não precisamos de nada novo, irmãos. Nós precisamos guardar o que nós temos. Conservar a nossa coroa.
Precisamos proclamar o que nós possuímos. Palavra de Deus. Isso, Senhor, quer de nós. Vamos nos pôr de pé? Vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez, o único que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus e amado Pai. Aleluia. Senhor, graça te rendemos, graças damos a Ti, porque o Senhor certamente falou a vida do Teu povo. Meu Deus, como igreja do Senhor, que guardemos a Tua palavra, que não neguemos o Teu nome. Nos ajuda, meu Deus, mesmo diante das pressões que o mundo, que a nossa carne e às vezes o maligno nos fazem, a não negociarmos a Tua palavra, a sermos fiéis, meu Deus, a Ti, ainda que percamos outras coisas. Guarda-nos assim para a glória do Senhor, para a Tua honra, glória e louvor. Deus Santo, em nome de Jesus, guarda esse povo, guarda esse rebanho, Senhor, porque ele pertence a Ti. É o que pedimos ao Senhor, meu Pai, no nome de Jesus. Dá o Teu crescimento, no Teu tempo para a Tua glória. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos, nós oramos a Ti, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Aplica esta palavra à vida do Teu povo que ouve a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Aleluia. Amém. E amém, Jesus. Glórias ao nosso Deus e Pai. Só o Senhor é digno de todo louvor.